A videoaula de hoje será sobre leis de Newton. Esse material foi tirado do acervo online do estado de Pernambuco. Quem é Isaac Newton? Isaac Newton ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade, principalmente na área da ciência, da física, da matemática. Ele nasceu próximo à morte do físico Galileu. Newton ele é considerado o pai da física moderna. Posteriormente, nós temos o surgimento da física contemporânea com Albert Einstein. As leis de Newton. As leis de Newton ela influenciou bastante a questão da ação da força e sobre o estado do movimento dos corpos, que daqui a pouco nós vamos citar um pouquinho, que é a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Quais foram as influências de Isaac Newton? Primeiro, nós temos o desenvolvimento da lei da gravitação universal, aí nós vamos ver a grande influência de Newton na parte da astronomia. Nós temos binômio de Newton, que é na matemática, fenômenos ópticos, também na física, criação do cálculo da diferencial integrada, matemática e estudo das leis dos movimentos, que é o foco hoje nessa aula. Que nós vamos estar estudando e vocês verem o quanto que ele influenciou tanto a física quanto a matemática. O que é força? Qualquer agente capaz de produzir uma aceleração ou uma deformação. Quando você se movimenta ou põe algum objeto em movimento, ali tem uma força. Se ele vai mudar seu estado de repouso para movimento, nós estamos aplicando nele uma força. Se esse objeto sofre alguma deformação, também essa deformação é por causa de uma força. Então, essa é a definição que nós temos com força. Qualquer agente capaz de produzir aceleração ou uma deformação. Onde estão as forças? As forças estão presentes em nossas situações cotidianas, no nosso dia a dia. Até ao você se levantar e movimentar, você está aplicando uma força. Vou colocar aqui alguns exemplos de força. Força de atrito, força elástica, força gravitacional, força magnética, atração ou tensão, a força aplicada, força de arraste, força de empuxo. Então aí nós estamos vendo as várias aplicações de forças que nós temos no nosso dia a dia. O que é dinamômetro? Ele é um instrumento utilizado para medir essa força. Você colocaria o objeto aqui e ele daria a força aplicada naquele objeto. O que diz a primeira lei de Newton? A lei de Newton fala assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Vamos imaginar o caso aqui desse astronauta. Se ele estivesse no espaço em repouso, ele ia permanecer em repouso, parado, a não ser que exista uma força que o coloque em movimento. Parece simples a gente imaginar essa lei, mas acaba mudando muito aquilo que a gente já aprendeu no cotidiano. Por exemplo, se eu pego um carrinho e coloco em movimento, o primeiro momento que eu penso que aquele carrinho que eu coloquei em movimento, ele vai parar. Só que segundo a primeira lei de Newton, ele não iria parar, a não ser que haja uma força que o faça parar. No caso, na Terra, nós temos essa força, que seria a força de atrito, que estaria parando o carrinho, e a força da própria resistência do ar, que vai estar parando o carrinho. E se esse mesmo carrinho, eu fosse lá no espaço, que não tem força de atrito, que não tem resistência do ar, e se eu jogasse esse carrinho em uma velocidade, esse carrinho iria se deslocar eternamente naquela velocidade, a não ser que haja outra força que o pare. Para vocês terem uma ideia, os satélites que giram ao redor da Terra, ele simplesmente ele é lançado, ele dá uma órbita na Terra com um foguete, com equipamento, e depois ele deixa ele lá à deriva, porque ele vai permanecer movimentando ao redor da Terra
com aquela velocidade. Embora dizem que com o passar do tempo, aquela velocidade pode diminuir por causa da atração da gravidade da Terra e que depois ele tem que ser reprogramado, mas depois de muito tempo. É a mesma coisa que se for um lançamento de um foguete ao espaço. Um foguete no espaço, quando ele vai precisar de força apenas para chegar ao espaço sideral. Quando ele chega ao espaço sideral, aquela velocidade que ele chegou, ele vai permanecer com aquela velocidade. Então, mostrando que um corpo em movimento vai permanecer em movimento e se ele estiver parado, ele vai ficar parado, a não ser que haja uma força que altere esse movimento dele. Vamos ver uma aplicação simples dessa primeira lei de Newton. Quando a gente escova os dentes, a gente tem que secar a escova para não dar bactéria, fungo. Nesse secar, a gente tem o hábito de bater o cabo com o dedo. O que acontece? Na hora que eu bato o cabo com o dedo, eu paro, só que a água que está aqui vai permanecer em movimento e ela vai sair. A mesma coisa quando seu pé está sujo de lama. O que a gente faz com o pé sujo de lama? A gente vai para um lugar mais seco e bate o pé no lugar, uma superfície. Por que bater o pé vai resolver? Porque a partir do momento que você está batendo o pé, você põe em movimento, para o pé e a lama permanece e ela vai sendo eliminada para fora. Então, isso aí se baseia na primeira lei de Newton. Nessa primeira lei de Newton, a gente pode começar a falar um pouquinho também da inércia. O que é inércia? É a tendência natural que um objeto tem em manter sua velocidade constante, que pode ser tanto a velocidade quanto também em repouso. Por exemplo, para eu pôr um carro em movimento, ele tem uma inércia, ele está em repouso, eu tenho que vencer essa inércia. Lembrando que essa inércia está ligada muito à massa. Seria o quê? A inércia de uma bicicleta, para eu pôr uma bicicleta em movimento, vai ser menor a força aplicada nela do que colocar um caminhão em movimento. Então, eu precisaria de uma força maior para vencer essa inércia. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia daquele corpo. Semelhantemente, o inverso também existe. Seria o quê? Se estou numa descida, uma bicicleta, para parar o movimento, ela é muito mais fácil parar seu movimento, porque tem uma menor inércia devido à massa, do que eu parar o movimento de um caminhão. Tanto que o caminhão, se ele perder o freio, é muito difícil essa parada dele, porque a sua massa é maior. Então, sua inércia também será maior. Aqui é um exemplo simples de um carro em movimento, só que em determinado momento esse carro é freado. Quando nós estamos no ônibus, esse ônibus está em movimento e ele é freado, nós somos lançados para frente. Isso aí, o corpo em movimento permanece em movimento. Esse carro, o ônibus parou e o meu corpo permaneceu em movimento. E o inverso, se eu estivesse parada e imediatamente eu fosse colocado em movimento, meu corpo seria lançado para trás. Então, por isso que quando a gente está num carro parado e é colocado em movimento, eu tenho aquela sensação de ser lançada para trás. Aqui uma brincadeirinha, até coloquei no exercício de vocês com Garfield. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Se vocês lembrarem um pouquinho do movimento da Terra, a Terra está girando em uma velocidade muito grande, não é pequena, mas eu estou na Terra também em movimento. Engraçado, vocês podem perguntar, mas por que eu não estou sentindo movimento? Lembra-se muitas das vezes quando está em um carro e se ele estiver em linha reta e não tiver turbulação, a estrada não tiver aquela turbulência nenhuma, estiver limpa, você também não vai sentir o movimento do carro. Você está em movimento junto com o carro. Você vai sentir se ele frear ou se ele começar a acelerar e você vai ter conseguir, que na verdade a gente percebe a aceleração, não é a velocidade.
Se a velocidade está constante, você não vai perceber ela. Então, como a Terra está em velocidade constante, nós estamos com velocidade junto com a Terra. Eu não estou sentindo essa velocidade, olha que essa velocidade é grande. E se a Terra parasse de uma vez? O que ia acontecer? Seríamos todos arremessados para frente, em uma velocidade absurda. Então, assim, se a Terra parar, vai ser igual o carro parou, todos arremessados para frente. A Terra parou de uma vez, todos arremessados para frente. Outra situação, como eu falei de massa agora, eu vou tentar diferenciar para vocês o que é peso, o que é massa. Tatiane, qual é o seu peso? Paola, eu peso 47 quilos. Eu sei que você é corriqueiro, até mesmo eu uso. Só que na física, quando fala em massa, eu trabalho com quilos. Quando você fala com peso, você está falando de uma força. Seria a gravidade agindo sobre a massa do corpo. Então, seria a massa dela multiplicada pela gravidade, no caso, a da Terra, que é 9,8, no caso, eu considerei 10. E, no caso, o peso da Paola seria 470 newton. Então, nós vamos tentar diferenciar esses dois. Massa seria aquilo que nós colocamos normalmente quem mede a balança. A massa, a medida está na balança. E o peso no dinamômetro, que no caso seria a força. E aí estaria uma relação com a gravidade. De novo, uma brincadeira. Você está muito gordo? Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. E aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ele errou? De forma alguma. Porque está falando o quê? De peso. Se está falando de peso, o peso não é a força e a força não é a gravidade? Por exemplo, se eu estou aqui na Terra, meu peso vai ser X, mas quando eu chegar na Lua, esse peso vai ser bem menor, porque a gravidade da Lua é menor. Então, o nosso peso está relacionado com a gravidade. E a massa não. A minha massa não vai mudar. A minha massa na Lua vai ser a mesma massa daqui. Meu peso que vai sofrer alteração porque ele está relacionado à força, relacionado com a gravidade, com a ação da gravidade. A importância do cinto de segurança. Quando você está em movimento, nesse momento eu estou em movimento junto com o carro. Então, quando eu estou dentro do carro, eu estou movimentando com a mesma velocidade do carro. Repare que todos estão sem cinto. Quando há um choque, vocês reparem que todos são lançados para frente, porque essa é a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento permanece em movimento. Quando ele vai ter separado, todos serão arremessados para frente, porque todos irão continuar em movimento. Qual a importância do cinto de segurança? O cinto de segurança é importante porque ele vai impedir a ocorrência da primeira lei de Newton, que seria a inércia. Então, por isso é importante que todos usam o cinto de segurança. Lembrando que quando as crianças têm que ter seu assento próprio, apropriado, porque o cinto de segurança poderá passar do pescoço e na hora poderá até estrangular. Por isso que há a necessidade do assento para crianças menores e até mesmo da cadeirinha quando é bebê. Aqui é bem interessante, acho que vocês já sentiram isso, que quando vocês estão no carro e vai para uma curva, você tem uma impressão de que está saindo, sendo arremessado para o lado. E o que acontece? Aqui também está envolvendo a primeira lei de Newton. O corpo está em movimento retilíneo uniforme, você quer permanecer em movimento retilíneo uniforme. Você quer permanecer, por isso você tem uma resistência para realizar essa curva. Qual a importância desse conhecimento que nós temos essa tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme? É que se eu estiver em alta velocidade, você vai sair da curva. Por isso que sempre, quando estivermos no carro, em curva, nós devemos reduzir a velocidade do carro, porque senão você não vai conseguir fazer essa curva. O que são referenciais inerciais? O corpo está em movimento e depende de uma referência. Por exemplo,
Vamos pegar essa situação. A em relação a B não vão estar em movimento. Por que não vão estar em movimento? Porque a distância entre os dois com o passar do tempo não vão estar alterando. A em relação a C também não vai estar em movimento, porque a distância dos dois em relação, com o tempo não vai estar alterando. Mas se tivesse uma pessoa aqui, essa pessoa vendo o carro, o ônibus passar, A em relação a essa pessoa vão estar em movimento, porque a distância entre esses dois corpos vai ter alteração. Então, para falar se um corpo está ou não está em movimento, depende do ponto de referência. Isso é tão interessante que quando eu coloco o ponto de referência na Terra, se eu olhar para o Sol, eu vou ter a impressão que o Sol está girando em torno da Terra, porque meu referencial é a Terra. Mas se eu tiver como referência o Sol, aí eu vou ter a impressão que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, quer dizer, eu necessito indicar a referência em relação a quem para poder determinar se um corpo está ou não está em movimento. Um corpo pode estar em movimento em relação a alguém e parado em relação ao outro. Por exemplo, essa pessoa que eu imaginei aqui, próxima a essa placa, ela vai estar em movimento, eles vão estar em movimento em relação a A, né, porque vai estar tendo alteração de distância, mas em relação a essa placa vai estar em repouso. Por isso que é necessário a gente falar o referencial. Lá vai o as do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. O que aqui dependeu? Do referencial. Em relação ao skate, ele realmente está parado. Mas em relação ao Cebolinha, ele está em movimento. Então, lembrando que dependendo do referencial, o corpo pode estar em movimento ou pode estar parado. Segunda lei de Newton. A mudança do estado de movimento de um corpo, ele é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Em outras palavras, para se colocar esse corpo em movimento, então uma força, ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior é a força que eu necessito para pôr esse corpo em movimento. Se aqui tivesse só um livro, para eu colocar esse livro em movimento, a força seria menor do que colocar esse caixote cheio de objetos. Então, a força está diretamente proporcional à massa. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação há sempre oposta a uma reação igual, ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Um exemplo, se eu vou dar um murro na parede, a parede também me aplica uma força contrária e vai doer minha mão. Então, uma força que eu aplico em um corpo, esse corpo vai devolver para mim a mesma força. Um foguete, como é que um foguete vai ao espaço? Ele aplica uma força para baixo e uma força oposta para subir. Então, a lei da ação e da reação. É tão interessante que eu vi um documentário de um astronauta, se por acaso ele estivesse... Porque lembra que a primeira lei de Newton fala, se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. E se por acaso ele estiver em repouso, parado, e ele ter que se colocar em movimento, ele não vai ter o atrito que vai ajudar, já não vai ter nada para ajudar. Ele normalmente, se ele tiver algum objeto, jogar esse objeto para frente, ele vai para trás. Então, seria uma das formas que ele tem para conseguir se movimentar no espaço para ir aonde ele queira. Então, ele usa muito essa questão da lei da ação e reação. Eu jogo um objeto para frente, aí eu vou para trás e eu consigo ir, por exemplo, a um lugar onde eu quero chegar com este movimento. Lei da ação e reação. E
Isso daqui é queda livre, é interessante só a gente observar a queda livre. Aqui na Terra, você pode tranquilamente fazer isso, pegar uma folha, pegar uma pedra. Se você chegar uma folha e uma pedra, a pedra vai chegar primeiro do que a folha. O que aconteceu? Aqui nós temos o ar, nós temos uma força chamada resistência do ar que vai impedir que essa folha venha cair. Então, da mesma forma, você tem que lembrar que por causa dessa resistência do ar que nós temos a existência dos paraquedas. Por que existe os paraquedas? Eles usam aquela estrutura para usar a resistência do ar para que a queda dele venha ser amenizada. Agora, se não tivesse o ar, fosse um vácuo, a pedra e a folha cairiam juntos, porque assim, nesse caso a única ação que teríamos aqui seria a gravidade, e a gravidade de aceleração seria contínua, seria a mesma, então eles iam cair juntos. Um exemplo interessante, que depois eu deixo um link para vocês, foi um experimento feito na Lua com martelo e a pena. Nesse experimento, você vê um martelo e a pena caindo juntos. Até a próxima videoaula.